Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Apaixonados por Mecatrônica. Aqui é o Ademir Bassanese e é um prazer ter você aqui comigo. Bem, hoje, neste vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto interessante que eu vi. Eu vi uma enquete, né, de um dos grupos de automação industrial que eu participo no Facebook, então eu vi essa enquete aqui. Né? No grupo Automação Industrial tem mais de 28 mil seguidores, então é um número bem razoável, né? Bem interessante. E a pergunta da enquete era a seguinte: qual linguagem de programação de CLPs você mais utiliza nos seus projetos? Diga aí você, responda aí para mim, diga aí qual a linguagem que você mais utiliza. Bem, o pessoal da enquete aqui respondeu o diagrama Ladder, né? Com 84%, depois diagrama de blocos com 9%, texto estruturado 5% e lista de instruções 2% apenas. Bom, me chama a atenção aqui duas coisas, né? A primeira delas é que a linguagem Graph7, né, nem aparece na enquete, né? Isso me chamou a atenção, embora a gente saiba que atualmente o Graph7 não é considerado uma linguagem pela norma IEC, porém é uma estrutura de programação muito importante, né? Então ela nem aparece ali. E a outra coisa que me chamou a atenção é esse percentual bem grande, né, para quem utiliza a Ladder. Então a pergunta é: por que será que o pessoal gosta de Ladder? Por que será que o Ladder é o mais utilizado? Então, fica aqui comigo que eu vou te dizer essa resposta. Então, como vocês viram aí, a linguagem de programação mais utilizada em projetos de automação é a linguagem Ladder. E aí, para começar a explicar um pouquinho aí, responder o porquê que isso acontece, eu tenho que voltar um pouquinho na história, né? Então, vamos lá, vou retornar lá para o final da década de 60, 1969. Então, a gente sabe que o primeiro CLP que foi desenvolvido, né, foi dentro da indústria automobilística, dentro da General Motors, nos Estados Unidos, e o engenheiro responsável pelo desenvolvimento do primeiro CLP foi o Richard Morley, no ano de 1969. E aí essa foto é uma foto clássica, né, dos projetistas aí, dos engenheiros, com o primeiro CLP. Note o tamanho, né, do CLP bem grande aí. E então o primeiro CLP da história foi o Modicon 084. Então esse número 084 foi o 84º protótipo que funcionou, né? Então, por que Modicon, né? Modicon é uma marca hoje, né? Ainda existe essa marca Modicon até hoje, né? Ela tem uma parceria junto com a Schneider, com a Telemecanique. Por que Modicon, né? Então, justamente pelo nome Modular Digital Controller. Esse foi o motivo. Então, é um controlador digital modular. E a principal função, então, do CLP foi justamente substituir os quadros de comando, os quadros elétricos de comando que comandavam as linhas de montagem dentro da indústria automobilística. Então, a gente sabe que os relés ali, os temporizadores, os contadores, as contatoras, elas dão muito problema com o passar do tempo. Ou muitas vezes quando você tinha que mudar uma sequência, mudar o funcionamento da linha de montagem, tinha que montar todo o quadro de novo. Isso demorava um tempo muito grande. Então, com o CLP isso passou a ser mais fácil, passou a ser mais otimizado esse processo. E a primeira linguagem que foi desenvolvida, né, justamente o intuito do CLP era substituir os quadros elétricos, então fez-se uma linguagem semelhante à lógica de relés, né? E essa linguagem, então, é a que a gente conhece hoje como Ladder, né? Ladder, na palavra em inglês, é escada, né? Enfim, mas é a linguagem, então, com contatos, contato aberto, contato fechado, bobina, que é a linguagem parecidíssima, né, com a lógica de relés. Bem, então aqui mostrando um pouquinho sobre a linguagem Ladder. Ela possui essa estrutura, né? Então eu tenho rungs aqui, ou networks, como em outros programadores, outros softwares de programação também falam, né? Então eu tenho aqui um sinal lógico aqui na primeira barra à esquerda. Aqui eu tenho
os contatos abertos, contatos fechados, das entradas e formando expressões lógicas, né? Tem uma lógica AND aqui embaixo eu tenho uma lógica OR, e no lado direito eu tenho as minhas saídas ou as minhas variáveis internas, né? As bobinas aqui. Então, claro, aqui não mostra todos os recursos do Ladder, né? Existem outros recursos, temporizador, contador, instruções matemáticas, instruções de comparação, de atribuição, enfim, existem registradores, existe uma gama maior de estruturas do Ladder. Bem, e o legal, né, disso é que qualquer CLP trabalha com Ladder. 99% dos CLPs que estão no mercado trabalham com a linguagem Ladder. Então, é um padrão, é o maior padrão. Então, esse é um dos motivos, né, que o Ladder é o mais utilizado, porque foi o que nasceu com o CLP. E aí, isso é bacana, né? Isso é muito legal, que qualquer CLP trabalhe com Ladder. Então, se você sabe a linguagem Ladder, você vai poder trabalhar com qualquer marca de CLP, né? Porque uma entrada digital ali com o contatinho aberto, qualquer marca de CLP é dessa forma que ele é representado, a linguagem, é padronizado isso. Porém, né, o problema do Ladder é que, por natureza, o Ladder não é uma linguagem estruturada, né? O que quer dizer isso? Você precisa usar uma técnica e um método de programação que estruture o teu programa, né? Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar na automação, seja ela discreta ou seja ela contínua, né? Eu vou trabalhar normalmente com uma sequência de movimentos ou com condições sequenciais, né? A automação é uma sequência que acontece de forma automática, né? É uma máquina com movimentos automáticos. Então, você precisa ter uma técnica e um método que garanta essa sequência. Se você não tiver isso, trabalhar com o Ladder puro ali, né, fica muito difícil. Alguns falam, não, mas eu uso o método intuitivo e tal, eu aprendi isso lá na escola. Cara, o método intuitivo, ele não é um método, né? Você vai usar intuitivamente os teus conhecimentos. Então, se você não tem muitos conhecimentos, não tem uma técnica e um método, intuitivamente tu vai escolher o quê? Não fica difícil, né? Então, é um grande problema isso, eu diria. E a gente sabe que dentro da indústria, né, se a gente fosse dividir em processos de fabricação, eu teria os processos discretos, dentro da indústria automobilística, por exemplo, e eu tenho processos contínuos, né, dentro da indústria química, farmacêutica, petrolífera, por exemplo. Então, cada um desses processos possuem características peculiares aí, e que as técnicas e métodos estruturados de programação atendem, né? Ou processos discretos, que ele é mais sequencial, ou processos contínuos, então eu tenho técnicas de controle ali, né? Controle on-off, controle PID. Os processos discretos eu tenho ali cascata elétrica, por exemplo, com flags, com variáveis. E hoje em dia a gente sabe que o principal elemento de controle é o CLP, né? O CLP é o principal elemento de controle aí. Então, e vai continuar por muito tempo, né? Eu acredito que vai continuar por muito tempo. Óbvio que existem outras vertentes aí, né? De trabalhar com CPUs aí mais baratas, tipo Arduino, por exemplo, e tal. Eu trabalhei com microcontrolador muito tempo também, né? Mas assim, via de regra, eu não acredito que o CLP seja substituído tão logo, né, dentro da indústria. E se for um dia substituído, né, por microcontroladores, né, também na programação de microcontroladores eu preciso estruturar o programa lá, preciso usar técnicas e métodos estruturados. Então, independente se é CLP ou se é um microcontrolador, você programador, né, que quer trabalhar com isso, que quer se dar bem nisso, eu sei que conheço, né, gente aí que não conhece esses métodos e essas técnicas e caramba, o pessoal sofre muito aí, né? Um tempo atrás, um pessoal de uma empresa aqui de Caxias do Sul, que é a cidade onde eu moro, me contratou então para eu dar um curso para eles, e eles falaram, pá, a gente está passando a noite, virando a noite, aí não consegue fazer
fazer as coisas acontecerem, né? E aí depois de 3 dias, 4 dias que eu dei de curso lá, eles falaram, não, foi da água para o vinho, agora tá tudo certo, a gente consegue se virar. Então, maravilha. Se você ficou, espero que você tenha gostado aí desse vídeo, se você ficou interessado aí nessas técnicas e nesses métodos estruturados de programação de CLP, me fale aí, me manda uma mensagem. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixa uma mensagem para mim aí. Forte abraço e até a próxima.